não há ilegalidade alguma, não há que se falar em ato comissivo ou omissivo praticado de forma ilegal por parte do governador do estado. Professor Juju, em 1964, os Beatles lançavam Tell Me Why, do disco A Hard Day's Night, disco e filme, né? Um filme que, inclusive, contava um pouquinho da história deles naquela década de 60, né? Fãs descontrolados que corriam atrás dos quatro de Liverpool. Aliás, esse disco e esse filme foram lançados no Brasil em 65 com o nome Os Reis do Iê, 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 em homenagem àquela letra She Loves You, né? Que no refrão tem Iê, Iê, Iê. E aí, professor Juju, Tell Me Why. Nessa época os Beatles estavam trabalhando demais, estavam muito cansados, né? O filme retrata bem isso, né? Com humor, né? Humor, legal. Boa entrada. É isso aí, rock clássico. E hoje, então, nós vamos dar sequência aí a uma série de vídeos que a gente vem fazendo sobre o impeachment aqui em Santa Catarina. Você que nos acompanha, ou você que está chegando agora, está tendo contato com esse primeiro material e que não teve a oportunidade ainda, vai ali no nosso card, dá uma olhada, porque a gente tem entrevista com o Ralph Zimmer, autor do primeiro pedido de impeachment. A gente tem também entrevista com um representante, né? A representante da Associação dos Procuradores do Estado de Santa Catarina. Temos entrevista com o jornalista Fábio Bispo comentando também, e temos entrevista com o representante da OAB, que acompanha o procedimento de impeachment, o doutor Rogério. E hoje estamos aqui recebendo o Marcos Probst, representando a defesa do governador do Estado de Santa Catarina, Carlos Moisés, porque, é claro, né, professor Juju, não faltaria a oportunidade do contraditório aqui no Direito ao Rock, né? Então, seja muito bem-vindo, Marcos. Bom recebê-lo. Bom, obrigado, Marcelo. Obrigado, Juliano. É uma honra muito grande ser convidado ao programa ao som de Beatles. Muito bom. Fico honrado. Que bom. Feliz de te receber. Estamos aí para discutir um pouquinho esse assunto emblemático para o Estado e tentar jogar um pouquinho de luz sob o olhar da defesa para mostrar a todo mundo que nos escuta de que o processo de impeachment, sob o olhar jurídico, político-jurídico, ele não se sustenta. Para a gente começar, Marcos, eu quero te colocar uma pergunta que tem a ver justamente com essa sequência de vídeos que a gente está fazendo. Como eu disse, a gente trouxe aqui o Ralph, ele conversou conosco sobre os motivos do impeachment e sobre esse primeiro pedido de impeachment, que versa sobre a equiparação salarial dos procuradores do Estado. Diz o Ralph que isso seria crime de responsabilidade por conta da forma como foi feito, etc. Eu queria que tu trouxesse para a gente os argumentos da defesa e de por que esses argumentos não se sustentam para o impeachment. Bom, para a gente balizar o que aconteceu nesse primeiro processo de impeachment, né? Em 2004, a Associação dos Procuradores ingressa com mandato de segurança coletivo e obtém, anos subsequentes, uma decisão colegiada, à unanimidade do Tribunal de Justiça, sob a relatoria do desembargador Pedro Manuel Abreu, nosso atual decano do Tribunal de Justiça, onde, então, o Tribunal de Justiça, por uma decisão definitiva, transitada em julgado, estabelece o direito a toda esta classe de procuradores de uma verba chamada verba de equivalência, né? Verba de equiparação, perdão. E o que ocorre? Passam-se os anos e esta verba vem sendo cumprida, vem sendo observada, e da virada de 2018 para 2019, houve um descumprimento desse direito assegurado pela Justiça aos procuradores de Estado, e ato subsequente, essa associação que representa os procuradores, a APROESC, que é a impetrante do mandato de segurança, ingressa com pedido administrativo, autuado o processo PGE 4421/2019, onde administrativamente se requer o reconhecimento, né, da decisão transitada de julgado para fins de aplicação de efeitos, porque é ordem judicial. E assim o é feito pelo governo do Estado a título de cumprimento de ordem judicial. E cria-se toda a confusão a partir do momento em que o defensor Ralph, né, que é o autor do processo de impeachment, ele entende que isso não poderia ter sido levado à frente e protocola 3 pedidos. Um pedido de impeachment na Assembleia Legislativa, uma representação no Tribunal de Contas do Estado e uma representação por improbidade administrativa no âmbito do Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Bom, de trás para frente, no Ministério Público do Estado de Santa Catarina, o competente chefe do Ministério Público, doutor Fernando Comim, arquiva de plano,
por entender que não há ato ilegal nenhum do governador do Estado, porque o governador do Estado não decide aquilo, e compete, de fato, à Procuradoria do Estado deliberar sobre cumprimento ou não de ordens judiciais. Isso não é papel do governador do Estado, isto é o órgão judiciário do Estado de Santa Catarina, a Procuradoria-Geral do Estado, a quem compete se manifestar sobre cumprimentos ou não de ordens judiciais, ou, eventualmente, apresentação de recursos e coisas assim. Então, no Ministério Público é arquivado pelo doutor Fernando Comim, num despacho muito fundamentado, e que, posteriormente, é ratificado o arquivamento pelo Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Então, no âmbito do Ministério Público, vejam, Juliano, Marcelo, não há ilegalidade alguma. Não há ilegalidade alguma sequer para instauração de inquérito civil. Sequer para instauração. No âmbito do Tribunal de Contas do Estado, essa matéria ela é autuada, ela é analisada pela área técnica. No Tribunal de Contas, a área técnica, analisando esta representação feita pelo defensor Ralph, entende de que o defensor tem razão e se contrapõe aos argumentos da Procuradoria-Geral do Estado no sentido de entender que não caberia o reconhecimento administrativo daquela verba por motivos como prescrição, alteração da lei, da Constituição do Estado, que modificaria o direito a reconhecido em acórdão pelo Tribunal de Justiça, e isto é balizado numa cautelar de plenário do Tribunal de Contas que manda sustar o pagamento, né? Paralelamente a isso, no terceiro ponto, num primeiro momento, essa mesma representação é arquivada pelo presidente Júlio Garcia, com parecer da então Procuradora-Geral da Assembleia Legislativa, né? E, posteriormente à cautelar do Tribunal de Contas do Estado, é feito um recurso totalmente intempestivo, desprovido de qualquer fundamento legal, junto à Assembleia Legislativa, onde o clima político já era outro, Marcelo e Juliano, e esta é a grande realidade. O direito não se modificou, o que modificou-se aqui foi o clima político, a base do governo junto à Assembleia Legislativa, que estava, de fato, muito mais frágil do que em janeiro e fevereiro do início do ano, né? E o presidente da Assembleia Legislativa houve por bem receber com um novo processo de impeachment. Então, vejam, as pessoas que estão me ouvindo, eu fiz esse relato para entendermos o seguinte: a discussão aqui é se o governador do Estado praticou crime de responsabilidade ou não. E a pergunta que eu faço é qual o crime de responsabilidade que ele teria praticado se ele não seria competente para analisar o pedido, não fora ele que analisou o pedido, e digo mais, foram 13 procuradores do Estado que avalizaram o pedido administrativo da associação de classe, né? Isso, evidentemente, não afasta a prerrogativa do Poder Judiciário e dos órgãos de controle, mas principalmente do Poder Judiciário, de fazer a sindicabilidade da decisão da Procuradoria-Geral do Estado, né? Principalmente o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que é o autor da decisão transitada em julgado. Agora, nós não podemos esperar que o governador do Estado, né, tomasse uma atitude outra que não, de respeitar até uma deliberação cautelar ou definitiva de algum órgão de controle ou do próprio Poder Judiciário, né, do que fora deliberado no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado. E como último argumento nessa primeira rodada, é isto que o ministro Peluso, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, arrasou num parecer feito analisando o caso concreto, dizendo o seguinte: Juliano e Marcelo, teria praticado crime de responsabilidade o governador Carlos Moisés se tivesse agido tal como solicitado pela acusação, se ele tivesse interferido na deliberação da Procuradoria-Geral do Estado. Então, vejam que a situação é muito clara, ela é muito simples, não há ilegalidade alguma, não há que se falar em ato comissivo ou omissivo praticado de forma ilegal por parte do governador do Estado. Agora, Marcos, de uma dimensão desse julgamento, sexta-feira, então, temos a possibilidade, então, de que seja analisado, bem tu falasse da questão da ausência de justa causa. Vamos imaginar que essa preliminar seja superada por alguma decisão do Tribunal Misto. No mérito, né, imaginando a hipótese que haja um afastamento já na sexta-feira, no mérito, durante a tramitação do processo, qual é o argumento, os argumentos mais fortes da defesa do governador? O argumento central de toda a defesa, Juliano, é exatamente a questão de que não compete no âmbito tanto da Constituição do Estado quanto na legislação posta, principalmente a Lei Complementar Estadual 371, não compete ao governador do Estado sustar atos da Procuradoria do Estado inerentes à orientação e cumprimento de ordens judiciais. Vejam, nós não estamos falando qualquer ato da PGE, nós estamos falando de um ato que é intrínseco
a natureza técnica do órgão. Está lá previsto na legislação estadual, compete à Procuradoria-Geral do Estado analisar, orientar e dirimir os efeitos das decisões judiciais. Fazendo um contraponto a quem nos escuta, imagine se o governador do estado chegasse hoje, Marcelo e Juliano, na obra de reforma das duas pontes de entrada e saída de Santa Catarina, Colombo Salles a Pedro Ivo Campos, chegasse lá para a área técnica da Secretaria de Infraestrutura e dissesse o seguinte: olha, eu, governador do estado, não aceito que vocês façam tal técnica de engenharia, porque me foi dito por um engenheiro de que o correto é fazer diferentemente do que vocês técnicos estão fazendo. Teria lógica isso? Claro que não. Seria uma atitude extremamente irresponsável do governador do estado. E por que não seria no âmbito da PGE, que é o órgão de estado com uma vasta credibilidade junto à sociedade? Nós estamos falando de 13 procuradores de carreira, muitos professores extremamente competentes, né, e que não justificam que o governador tivesse uma medida tão abrupta, ilegal, né, como muito bem destacado pelo ministro Peluso, no sentido de cassar, sem previsão em lei, sem previsão na Constituição do Estado, uma deliberação da Procuradoria-Geral do Estado dentro das atribuições da própria Procuradoria-Geral do Estado. Então, isso nos mostra, Juliano, que o problema central todo está no seguinte: o que o governador deveria ter feito de diferente do que o fez? Deveria ter se antecipado ao Tribunal de Contas, se antecipado à discussão do Poder Judiciário, né, movido a uma provocação de um cidadão, por mais legítima que seja a provocação, né, não faz sentido. Isto faz com que todo o sistema judiciário, todo o sistema de representação judiciária dentro do Estado caia por terra, porque você coloca toda a orientação da PGE sob suspeita a partir de agora. Pensem vocês, para concluir meu raciocínio aqui, o secretário de Saúde recebendo da Procuradoria-Geral do Estado uma determinação: senhor secretário, por ordem judicial você precisa comprar o medicamento A. Será que o secretário da Saúde cumpre? Por isso nós acreditamos, Juliano, respondendo a pergunta, de que já nesse primeiro momento haja o reconhecimento da ausência de justa causa, e mesmo que porventura o processo prossiga, né, não tem muito o que instruir ao processo, porque, veja, é uma matéria de direito, não é uma matéria de fato, né, e é uma matéria de simples análise, por isso que, em memoriais, nós conclamamos aos magistrados que se atentem a desejar a ausência manifesta de justa causa. Uhum. Marcos, aqui, para que a gente possa deixar a coisa bem explicada para quem nos acompanha e vem acompanhando junto conosco aqui o procedimento do impeachment. A tese da defesa, então, bate em cima da ideia de que não caberia ao governador vetar a equiparação salarial. Ou, e já avançando um pouco em cima disso, eu não sei se tu gostarias até de falar sobre isso também, ou sobre a legalidade da equiparação. Há duas questões que me parecem importantes. São duas questões que estão muito próximas, mas não se confundem. Bom, a visão da defesa, e falo de forma muito respeitosa aos entendimentos contrários, na nossa visão, a PGE andou bem nas deliberações traçadas. Não consigo identificar a prescrição, não vejo por que a decisão transitada em julgado não teria seus efeitos a serem observados. De fato, nós podemos discutir o mérito da decisão prolatada ao seu tempo, mas não discutir agora, em um processo administrativo, não cumprimento de uma decisão judicial. Não há rescisória, não há questionamento algum do cumprimento ou não dessa decisão. Volto a deixar claro, transitada em julgado. Portanto, no nosso entendimento de defesa, não há ilegalidade alguma praticada pela Procuradoria-Geral do Estado. Mas ainda assim que houvesse, e é este o ponto central da defesa, ainda assim que o Poder Judiciário, algum dia, né, e há um processo sobre isso, principalmente a reclamação que estava pautada para a semana passada e ficou agora a pauta para o dia 25 de novembro, ainda que o Poder Judiciário diga: olha, o reconhecimento da PGE incorreu em erro, porque está prescrito, ou qualquer outro entendimento, não importa qual seja. A questão central ainda assim, não há que se falar em crime de responsabilidade do governador do Estado, porque não caberia a ele uma outra conduta senão a de respeitar a deliberação feita no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado, que é o órgão competente para tanto. Assim como não cabe ao governador do Estado interferir nas decisões técnicas da Secretaria de Saúde, nas decisões técnicas da Secretaria de Infraestrutura, né? Enfim, esse é o ponto central e nódico do problema, essa linha mestra de toda a argumentação. Agora, Marcos, para a defesa,
aí a minha pergunta também nesse sentido, crendo que será um julgamento técnico na sexta-feira e que, portanto, os desembargadores terão essa visão técnica jurídica, não pode ser diferente. Qual é a expectativa da defesa numa eventualidade de um pedido de vistas? De fato, há possibilidade de um pedido de vistas, agora, Juliano, eu não acredito. Tá? De fato, eu acho que, como se trata de uma decisão muito emblemática, eu acredito que cada deputado, que cada magistrado, cada desembargador trará o seu voto. É evidente que pode surgir algum questionamento que justifique um pedido de vistas, né? Algum olhar diferenciado, algum documento que o magistrado não havia se atentado na análise do feito, mas eu acredito que a decisão vai ser dada realmente nessa sessão, que inicialmente está marcada para o dia 23, há um pedido da defesa do governador e da vice-governadora de que se aguarde esta decisão para a conclusão do julgamento da reclamação, que vai analisar o mérito do que toca do que foi feito, né? Se é adequado ou não é adequado o que foi deliberado pela PGE. Então, o adiamento ele foi solicitado justamente para que não se cause uma situação extremamente inusitada e que não há razoabilidade nenhuma, não há o que justifique isto, e nós temos, eventualmente, Juliano Marcelo, o afastamento do governador do Estado e, semanas seguintes, né, a decisão do Tribunal de Justiça, eventualmente, no sentido de se compreender que a deliberação da Procuradoria-Geral do Estado é lícita, é correta, inclusive com a sustação, né, da decisão cautelar do Tribunal de Contas. Imaginem um governador afastado das suas funções constitucionais, né, diante de um ato lícito. É algo que, de fato, se mostra absolutamente injustificado, e por isso que a defesa solicitou ao presidente do Tribunal de Justiça, que também preside o Tribunal Especial, né, de que se suspenda o julgamento até a conclusão do mérito da legalidade ou não. Marcos, nós temos um segundo pedido de impeachment agora referente aos chamados respiradores, mas também dito como o conjunto da obra, né, pelos deputados pela Assembleia. Foi votado ontem e por um expressivo número de deputados, com exceção da líder do governo, Ana Paula Lima, também de um outro deputado do PSL e o deputado Júlio Garcia, que se absteve, mais um outro deputado que, por motivo de saúde, então não pôde participar. O que nós podemos prever com relação a esse segundo pedido de impeachment, a visão da defesa? Juliano, ontem a deliberação da Assembleia Legislativa mostra que o problema, né, inerente aos processos de impeachment é um problema político. E falo de forma muito franca, o governador Carlos Moisés não tem problema jurídico algum, né? Não tem problema jurídico algum no que toca a cometimento de atos ilegais. O acervo probatório, seja no campo do primeiro impeachment, seja no campo do segundo impeachment, e vou além, seja no que toca a investigação, né, no âmbito do STJ, há uma tranquilidade muito grande por parte da defesa no campo jurídico, no campo da análise da prática ou não de atos legais. O governador Carlos Moisés é uma pessoa extremamente correta, uma pessoa extremamente proba, acho que paga um preço político muito grande por exatamente ter essas qualidades. Agora, de fato, né, ontem houve uma demonstração muito forte de uma fraqueza política, de uma falta de uma base de governo, onde se refletiu num número muito grande de votos pela instauração do processo de impeachment. Bom, falando um pouquinho do segundo processo de impeachment, que é uma salada de frutas, e é muito mais do que o impeachment do fim do mundo, porque lá dentro tinha de tudo, realmente foi colocado de tudo um pouco, mas de forma muito genérica, de novo, um pedido assodado, Juliano e Marcelo, um pedido que é feito em ilações, porque, vejam, vamos pegar a questão dos respiradores. Nós não temos denúncia, nós temos uma investigação em curso, e sequer impeachment o governador com uma investigação em curso, né? Onde, em governos anteriores, e sem querer polemizar, sem querer de modo algum constranger alguém, mas a gente teve governos anteriores, governadores que foram delatados e que sequer se recebeu o processo de impeachment. Exatamente de forma correta, porque uma delação premiada jamais pode ter um condão, né, de startar por si só uma denúncia ou um processo de impeachment. Então, aqui o que nós estamos vendo é uma régua diferente. O problema é que a régua que o parlamento estadual usa para o governador Moisés não é a régua que usou para governos anteriores ou para, inclusive, os seus próprios pares. No final das contas, o que a gente percebe aqui, Marcelo e Juliano, é a necessidade de nós repensarmos o impeachment no Brasil. E o problema de Santa Catarina ele vai ser muito emblemático para os outros governos estaduais, municipais e federal.
eu tenho pena da nova safra de prefeitos, porque o que está ocorrendo com o governador Moisés e com essa ideia de que basta não ter maioria no parlamento que o impeachment pode prosseguir, nós vamos criar uma insegurança jurídica aos futuros prefeitos e os atuais governadores de estado muito grande. Marcos, há algum envolvimento, algum elemento que liga o ato ou, eventualmente, omissões ou ações do governador a atos dos seus secretários que foram investigados? Bom, eu vou falar pelo governador do estado, né? A quem me compete como defensor, vou me abster de falar dos demais envolvidos, não sou advogado deles, eles têm seus advogados constituídos. Bom, o que eu posso falar de forma muito clara no que toca ao governador do estado, e eu falo porque eu conheço o processo de trás para frente, de frente para trás, é de que não há envolvimento algum do governador do estado. Por que então, Marco, daí vem a pergunta, tá, mas por que o processo subiu para o STJ, né, se o governador não fez nada? Porque se pegou no WhatsApp de 2 empresários, desse grupo que vendeu os respiradores para o estado, pegou entre os 2 empresários uma conversa dizendo que já havia falado com o governador e o governador havia determinado o pagamento. E é só isso, não fala que governador, não fala que pagamento, né? E com base nisso, o Ministério Público de Santa Catarina compreendeu necessário encaminhar os autos para o STJ, visto que há, em tese, possibilidade, sempre em tese, de eventual participação do governador, e aí vem o campo de direito penal. Como o governador tem o foro de investigação no STJ, o processo tem que subir. Mas nós acreditamos, Marcelo e Juliano, inclusive, a partir da própria operação de busca e apreensão realizada, que é absolutamente desnecessária, mas está dentro da cartilha da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, fazer busca e apreensão para levar um celular, um notebook, que 2 meses antes nós já tínhamos disponibilizados, inclusive em audiência presencial, com integrantes da investigação, dizendo, eu ainda brinquei, Juliano e Marcelo, na ocasião, eu falei, olha, e não se preocupe que se quiserem o celular ou algum aparelho eletrônico, me deem 15 minutos, porque a Polícia Federal é vizinha de muro da Agronômica. Então, não vai nem demorar, é muito perto, né? Porque a gente, de fato, tinha isto no radar, a possibilidade de uma medida cautelar como esta, que causa um barulho político ensurdecedor, mas no campo jurídico, Juliano e Marcelo, pouco contribuem. Bom, a gente tem bastante coisa para discutir em relação ao processo de impeachment. A gente está pensando em fazer aqui, até por ideia do próprio Rogério, um vídeo especial para que possamos discutir algumas ideias sobre o que deve ser, ou pelo menos o que deve conter a nova lei de impeachment no Brasil, ou de preferência, né, discutir quais são os limites que essa lei ela tem que ter. Mas isso vai ficar para um próximo vídeo, a gente está pensando em algo nesse sentido. Professor Juju, obrigado por mais essa parceria. E o senhor, para a gente se despedir, tem dica hoje? Bom, a dica novamente para a conversa aí é para ver Democracia em Vertigem, né? Dá para fazer uma análise muito interessante na questão do impeachment do Collor até agora, né? Acho que vale muito a pena. E música, eu estou escutando muito Stooges e hoje estava escutando I Wanna Be Your Dog, né? E aí pensei, o Anthony Kiedis quis ser Iggy Pop em algum momento da vida dele, porque o Iggy Pop tem muita presença de palco e faz lembrar muito Anthony Kiedis, rock dos anos 90, então, no Red Hot Chili Peppers. Vai as 2 dicas, Democracia em Vertigem e I Wanna Be Your Dog, do Stooges. Eu queria agradecer ao Marcos, que eu sei que tem muita coisa para fazer, tem muito pedido para atender e muito estudo para fazer ainda em relação a esses 2 pedidos de impeachment no qual ele representa o governador. E, Marcos, na tua fala agora, eu queria até que tu deixasse alguma indicação de arte aí para gente, música, filme, documentário, livro. Bom, obrigado, Marcelo e Juliana, é uma alegria gigante poder ter tido essa conversa com vocês. Bom, eu sou apaixonado por 2 filmes, né? Cassino e O Poderoso Chefão. Mas, para mim, a trilogia do Poderoso Chefão é a top, adoro, já vi várias vezes. Agora, a trilha sonora de Cassino é muito boa. Então, eu fico com a dica aí, rever Cassino. I have to be able to trust you with my life. Can I trust you? Can I trust you? Você que está aí, continue, por favor, conheça o nosso conteúdo. Estaremos aqui mais tarde para discutir outros institutos do direito, também outros discos e outras músicas. Até a próxima, gente. Tchau!